Dados da Embrapa mostram que 30% do território brasileiro são de áreas protegidas, como parques ecológicos e reservas indígenas. Entre os países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o que tem a maior área de preservação, seguido da Austrália, com 19%, Estados Unidos, com 13% e Argentina, com 9%. Quando nós olhamos para esses países, o que eles protegem? Bom, a China é o deserto de Gobi, a Austrália, o deserto arenoso. Estados Unidos protege, mas é uma boa parte lá do Alasca, Aqui no sul, na Argentina, um pedaço da Patagônia e nós, com aquela área verde marcada que está clara ali, da Amazônia principalmente. O representante da Embrapa questionou os percentuais de reserva legal estabelecidos para as diversas regiões brasileiras. Porque em alguns lugares nós temos 20%, por que em alguns lugares 35%? Por que 80%? Quais são os critérios que são utilizados? Quais estudos científicos ou empíricos fundamentam esses números? Então, veja, estou trazendo pontos aqui para reflexão. Se nós pegarmos a Amazônia Legal e andarmos pisando por aquele solo, tu vai ver o grau de injustiça que é colocar em toda a sua extensão 80%. Lá tem naturezas absolutamente distintas. São milhões e milhões de hectares. Sobrevoe aquilo e vê claramente que nós temos muitas naturezas naquele processo. Mas o fim da reserva legal no Brasil, como pretende projeto de lei em tramitação no Senado, pode ter enormes custos para o país, segundo especialistas. Hoje nós temos de reserva legal cerca de 161 milhões de hectares no Brasil, 84 milhões só na Amazônia. Se um cenário onde extingue a reserva legal, nós estimamos os custos mapeados para a Amazônia e os números são retumbantes, 628 milhões por ano em função da diminuição de chuva no completo ciclo de chuvas que a Amazônia produz para a região, mas também para o Brasil. 2,6 bilhões de dólares por ano em perdas relacionadas à energia e exploração florestal. Contabilizamos aí serviços florestais não madeireiros, soja, pecuária e as grandes atividades na Amazônia. Passar por essa casa a revisão da reserva legal, senador, o projeto de lei que o senhor propõe, causaria um enorme prejuízo para a reputação do Brasil. Ele não é necessário para o setor agropecuário crescer, mas ele interessa, o convite é o senhor colocar a luz em como podemos ter propostas para esses produtores que têm florestas protegidas em excesso à lei, ou mesmo que cumprem com a lei e que eles possam manter essas florestas de pé. O projeto, se ele for aprovado, ele ainda deixará o Brasil como campeão no mundo de preservação da sua vegetação nativa. O questionamento do projeto é que a propriedade privada no Brasil não existe mais. Você tira da propriedade privada um naco que chega a 80%, não indeniza e mais, e determina que o proprietário é o fiscal da sua área. Porque se alguém tirar uma árvore, ou se alguém fizer qualquer atividade naquela área, ele tem que ser o primeiro a detectar, e aí é o IBAMA, o IMAC, a delegacia, sob pena de que seja preso. O senador perguntou ao representante da Embrapa se algum outro país tem reserva legal como existe no Brasil. Nós sabemos que outros países, por exemplo, como a Inglaterra, pagam por serviços ambientais. Se você tem uma nascente lá dentro da sua propriedade, você recebe 600 libras esterlinas por hectare numa nascente na Inglaterra. Nos modos que nós temos no Brasil, dentro do meu melhor entendimento, eu desconheço que exista algo como a reserva legal.